Capítulo 416 Clã Divino Origem do Céu. Nili olhou para Gubei e Lupial. Eu quero levá-los a um certo lugar. Mas tem que manter segredo. Nenhuma única palavra. Um lugar. Que lugar? Disse Gubei depois de um breve momento de confusão. Lupial riu. Fique tranquilo. Com certeza não vamos contar. Você não confia em nós. Com um movimento de sua mão direita, a pintura de 10.000 rios e montanhas se materializou nas mãos de Nili. Um poder cobriu e envolveu Gubei e Lupial. Os dois imediatamente se transformaram em raios de luz que entraram na pintura. Os dois ficaram absolutamente atordoados quando entraram. Não podiam imaginar uma visão mais magnífica. Os lagos divinos flutuavam no ar, densamente embalados como um grande conjunto. Parecia haver outras construções também. A densidade da energia celestial aqui eram dezenas ou, talvez, até centenas de vezes maior que a da parte externa. A energia celestial ilimitada encheu totalmente a pintura de 10.000 rios e montanhas. Gubei, de repente, compreendeu. Então todas as raízes divinas que Nili obteve estão aqui. Elas se transformaram em novos lagos divinos. Então este é o interior da pintura de 10.000 rios e montanhas. É enorme, como se fosse um pequeno mundo. Exclamou Lupial. Ele sabia que a pintura estava nas mãos de Nili, mas não tinha pensado que fosse um tesouro tão formidável. Nili retornou ao seu próprio pátio, escondeu a pintura em um bom lugar e entrou com um pensamento em mente. Dentro da pintura de 10.000 rios e montanhas. Gubei voou. Nili, então você veio. Lupial não pôde deixar de perguntar, Nili, quantas pedras espirituais esses lagos divinos podem produzir em um dia? Pelo menos algumas centenas de milhares. Talvez até milhões. Eu não tenho certeza do número exato, Nili pensou por um momento. A energia celestial aqui é mais densa do que do lado de fora, portanto, deve definitivamente produzir muito mais, uma enorme quantidade delas. Tanto Lupial quanto Gubei ficaram chocados com isso. Algumas centenas de milhares, ou talvez milhões, em um único dia. Isso é espantoso. Em um único dia, a pintura poderia produzir o suficiente de pedras para rivalizar o tesouro de um ancião após vários anos. E, depois de um ano, a riqueza de Nili provavelmente seria incomparável dentro da seita Penas Divinas. Lupial disse animadamente, então é isso que está acontecendo. Nesse caso, vamos conseguir mais lagos divinos da próxima vez, para que você possa ter mais lagos de alta qualidade. Gubei não pôde deixar de perguntar, Nili, já que você tem tantas pedras espirituais, você já pensou em recrutar especialistas do clã divino Origem do Céu? O coração de Nili estremeceu ao pensar nisso. Aquela era uma boa sugestão. O que é o clã divino Origem do Céu? Lupial não pôde deixar de perguntar. Gubei explicou. Os membros do clã divino Origem do Céu vivem no deserto sem fim. Por sua linhagem ser muito poderosa, o povo da Santa Terra demoníaca ancestral selou-os dentro do deserto sem fim. Se eles quiserem partir, têm de estabelecer um contrato de mestre-servo com alguém. Os membros do clã divino Origem do Céu precisam de uma grande quantidade de pedras espirituais todos os dias para se sustentarem. Mas os recursos no deserto sem fim são muito limitados. É por isso que tantos especialistas do clã divino Origem do Céu procuram contratantes à beira do deserto sem fim, a fim de sobreviver.
Mas sempre pedem preços realmente altos. Cada um deles requer de 50 a 60 mil pedras espirituais. E os especialistas são, pelo menos, do reino do dragão. Os olhos de Lupial se iluminarão. Então, enquanto eles tivessem riqueza suficiente, poderiam contratar um grande número de poderosos especialistas do reino do dragão. Quando nós resolvermos as tarefas em nossas mãos, farei uma viagem à cidade na fronteira do deserto sem fim. Nili disse. Se tivessem alguns especialistas do reino do dragão ao seu lado, seriam capazes de fortalecer muito a Liga do Demônio. Gube e Lupial não podiam deixar de perguntar: o que devemos fazer agora? Eles ainda não sabiam por que motivo Nili os trouxe para dentro da pintura. Vou estabelecer a matriz flamejante da técnica secreta do nono dragão celeste, que vai incitar seus espíritos demoníacos para que vocês possam subir de nível juntos. Mas precisam me escutar, disse Nili. Certo. Gube e Lupial concordaram. Nili trouxe para fora a espada meteórica do Deus Trovão e levemente desenhou uma linha em seu pulso, de modo que o sangue flui para baixo em uma bacia. Nili passou 2 tigelas de sangue fresco para Gube e Lupial enquanto dizia: bebam. Eu tenho o poder do sacrifício do sangue demoníaco. Com isso, tomo posse do poder da linhagem primordial. Gube e Lupial levantaram suas tigelas e beberam rapidamente. Eles sentiram o calor fluir por suas gargantas. O poder escondido no sangue quase os fez explodir. Nili começou a projetar a matriz flamejante da técnica secreta do nono dragão celeste. Milhões de pedras espirituais flutuaram no céu, formando uma estranha matriz. Elas explodiram uma após a outra enquanto ondas de energia celestial fluíam sobre os corpos de Nili, Gube e Lupial. As energias ilimitadas aumentaram. Ilusões em forma de dragão espiralaram no céu, envolvendo os 3. O intenção que se escondia dentro do palácio divino das ilusões estava impressionado. Embora tivesse dezenas de milhares de anos reunindo conhecimento e experiência, não poderia reconhecer a matriz de Nili. Mas entendeu que era extremamente poderosa. Essa matriz era extremamente perigosa. Um único erro faria os 3 explodirem. Mas Nili ainda ousava usá-la. E ele mostrou exatamente como Nili poderia controlar esta matriz. No período de um único ano, Nili tinha ido de uma pessoa comum para o reino da estrela celestial. Ele provavelmente chegaria ao reino do eixo celestial em breve também. Se alguém soubesse o quão rápida a velocidade de cultivo de Nili era, seus globos oculares provavelmente cairiam, de tanto que eles arregalariam os olhos. Mesmo entre todos os que entraram no reino do dragão, em mais de dezenas de milhares de anos, não houve um talento que poderia se comparar a Nili. Nili sentiu que o santo Dragão das asas de sangue, o panda de presas e o demônio das sombras dentro de seu corpo estavam agitados e suas forças estavam surgindo freneticamente. O cultivo de Nili estava apenas no estágio do reino da estrela celestial, mas a força desses 3 espíritos demoníacos havia atingido o estágio 6 do reino do eixo celestial. Especialmente o santo Dragão das asas de sangue, por ser um espírito demoníaco com linhagem sanguínea de dragão e com uma taxa de crescimento de nível divino. Embora sua força estivesse apenas no estágio 6 do reino do eixo celestial, se lutasse, provavelmente não seria inferior a um reino do eixo celestial de estágio 9. Naquele momento, dentro do quintal de Li Xingyun. Relatório: os jovens mestres Gube e Lupial estão longe de serem encontrados.
Nós não temos nenhuma notícia sobre aqueles dois. Um servo apressou-se para dentro e reportou. As sobrancelhas de Li Xingyun ficaram franzidas por um breve momento. Ele tinha acabado de voltar e disse, depois de um breve pensamento, Liu Gao, permaneça aqui e me informe no momento imediato em que eles voltarem. Sim. Liu Gao acenou com a cabeça enquanto um indício de preocupação se revelava em suas sobrancelhas. Em um momento tão importante, Gubei e Lu Piao não estavam ali. Portanto, ele não podia deixar de ficar preocupado com Li Xingyun.